Amém, irmãos. Que bom, né? Estarmos mais uma vez aqui juntos. Aliás, estamos a semana toda juntos, né? Em oração, né? Compartilhando algumas palavras e com certeza orando pela igreja do Senhor. Porque sabemos que as lutas são muitas, mas as vitórias são maiores. Aleluia! Amém? Glória a Deus! E como o Cauê falou, nós estivemos ali em Belo Horizonte, alguns de vocês sabem, estivemos ali no seminário. E Deus falou profundamente ali ao nosso coração. Deus falou de uma forma direta, né, ao nosso coração, nos impulsionando a seguir com o trabalho, porque sabemos que o trabalho não é nosso, mas o trabalho é do Senhor. E quando Ele está à frente, todas as coisas vão. Vem as dificuldades, vem as lutas, vem muitas vezes, bate às vezes até a vontade de desistir de tudo achando que não vai dar certo. Mas nós temos um Deus que tudo pode, que luta por nós e que nos encoraja, que nos renova, né? E eu quero essa noite falar de gratidão, dizer o quanto sou grato a Deus por estar aqui. Algumas pessoas me conhecem, sabem um pouco da minha história, e eu sou muito grato, porque eu estar aqui hoje somente pela graça do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Somente pela graça do Senhor. Glória a Deus. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Não é fácil, irmão, nós nos colocarmos no lugar para que Ele possa operar na nossa vida. Mas eu creio, né, que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir Lucas, capítulo 17. Lucas 17, do 11 em diante. Lucas 17, do 11 em diante. Glória a Deus. Amém. Esse versículo aqui, ele fala, esse capítulo fala da cura, né, de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, aos quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele, logo que os viu, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. E perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vemos aqui essa passagem, né, aonde somente um voltou para agradecer o que ele tinha recebido. Aqueles homens, naquela época, eles eram desprezados, né? Porque como eles eram leprosos, eles eram considerados como sujos, impuros, e não podiam conviver com a sociedade. Eles não podiam estar no meio do povo. E eles viviam isoladamente, porque eles não tinham, talvez ali, a esperança de que eles seriam curados, de que eles seriam limpos, né? E eles ouviram que Jesus ia estar ali, e eles então se colocaram ali, porque naquela época, com certeza, a discriminação, o desprezo, se mantiveram de longe, porque eles não podiam chegar perto de Jesus.
se mantiveram de longe, mas eles clamaram a Cristo, eles clamaram a Jesus. E Jesus, olhando aquilo ali, só disse para eles: vai, porque naquela época eles tinham que ir ao sumo sacerdote para que eles pudessem voltar e comprovar. E no meio do caminho aconteceu todo aquele milagre. E um, não suportando a ansiedade, a insegurança que ele viveu durante todos aqueles anos, ele não suportando, ele voltou imediatamente a Cristo, a Jesus, e foi mostrar o que tinha acontecido. E mostrou ali como ele estava limpo, a alegria, o renovo, a vida que estava brotando novamente, os sonhos, os projetos da vida deles. E os outros, infelizmente, somente receberam e não tiveram a ação de voltar e agradecer a Deus. Aí a gente começa a pensar no nosso dia a dia, na nossa correria, em tudo aquilo que a gente pede, em tudo aquilo que a gente busca, e muitas vezes a gente deixa também de agradecer. Muitas vezes nós nos esquecemos de voltar ao começo, aonde nós choramos, aonde nós clamamos, aonde nós pedimos. Porque a palavra diz: pede, e eu te dou as nações. Porque Ele sonda, Ele sabe toda a nossa necessidade. E não é errado, irmãos, pedir. Não é errado, porque nós temos um Deus que cuida de tudo. Nós temos um Pai de amor, um Pai que zela, um Pai que guarda, né? Um Pai que olha para a gente, que não se afasta, que não nos deixa. Ele se afasta em alguns momentos, mas Ele não nos deixa. Ele se afasta, mas muitas vezes pela nossa ingratidão, pela nossa falta de reconhecimento. Eu não estou falando isso para você, é eu, é você, todos nós, em vários momentos da nossa caminhada, nós nos deparamos com situações como essa. Quantos livramentos o Senhor nos dá durante o dia que nós nem vemos? É no trânsito, é no trabalho. Às vezes Ele atrasa um pouquinho a tua saída da tua casa para te livrar, porque Ele sabe, questão de 1 minuto, 2 segundos, Ele vai estar te livrando de um acidente, de uma batida, ou de alguém que vai te agredir com palavras ou alguma coisa. Então Ele não dorme, Ele está ali vigilante. E tudo que nós temos que fazer é somente agradecer. Mesmo nas coisas que nós não entendemos, mesmo nas coisas que nós achamos que não era para nós, que não era o momento, na tribulação. Mas o que diz? Em tudo dai graças. Quando Ele fala tudo, Ele não diz somente assim, só na bonança, só na alegria, só na festa. Mas Ele diz também na luta, na enfermidade, na dúvida, no questionamento. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Como um dia desse a gente estava até no nosso GC e nós estávamos falando do Salmo 23, né, onde fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não está te dizendo ali também que não vai te faltar a luta, que não vai te faltar a tribulação. Nada te faltará. É muito abrangente. Mas Ele diz o quê? Ele está conosco. Ele nos sustenta. Ele nos ergue. Ele nos impulsiona a prosseguir na nossa caminhada. E eu fiz aqui algumas anotações. Eu estava lendo aqui o texto. Ontem, né, nós fomos ali a nossa confraternização do grupo de jovens do Legacy, né? Chegamos, eu tinha separado o texto e fui ler novamente. Aí eu vi aqui: a gratidão faz você e eu reconhecer a Deus que tem suprido a nossa necessidade. Quando nós somos gratos, nós reconhecemos o
Deus que a gente serve. Nós depositamos a nossa confiança, né? Ainda anotei aqui, né? Somos tão criteriosos ao pedir, mas às vezes omisso ao agradecer. É a nossa natureza humana, nós temos sempre essa natureza de pedir. E muitas vezes a gente não tem a atitude de agradecer a Deus. E Deus tem nos enchido de muita gratidão nesses últimos tempos. Deus tem colocado situações aqui dentro da nossa casa, da nossa igreja, que nós não pensávamos que íamos viver num prazo tão curto de tempo, né, pastor? Com toda a pandemia, e Deus tem movido, Deus tem nos enchido de sonhos, e o Senhor está movendo, porque se você está aqui hoje, é porque é o Senhor que te trouxe aqui, para fazer parte da história, para ser grato conosco, para em muito pouco tempo nós nos reunirmos e fazermos um culto de gratidão ao Senhor pelo que Ele está fazendo nessa casa, em vidas, em pessoas, através de nós, nos usando, nos enchendo e fazendo com que a gente possa caminhar cada dia mais junto. A gratidão promove também um espírito de humildade, porque quando nós somos gratos, nós reconhecemos que somos dependentes. Nós somos dependentes da graça do Senhor na nossa vida, porque somente pela graça é que nós estamos aqui, é que nós acordamos de manhã, é que nós podemos ver o sol, é que nós respiramos. E hoje, mais do que nunca, nós vivemos diretamente pela graça do Senhor. Vivemos tempos difíceis, tempos políticos, tempos de pandemias, tempos de dificuldades, quanto desemprego, quanto tudo. Então, somente a graça do Senhor na nossa vida. Amém. E essa gratidão nos leva a reconhecer, nos leva a ter o entendimento que realmente precisamos cada dia mais desse renovo, dessa graça na nossa vida. Aleluia. Amém. Anotei aqui que ser grato não somente nas coisas boas, mas em tudo, porque a palavra diz que em tudo dá graças. No Salmo 106, no versículo 2, ele fala assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então Ele não coloca limites. Não, eu vou ser bom só contigo hoje, eu vou te ouvir só hoje, eu vou atender somente o teu clamor hoje. Não, Ele está ali, só precisa que a gente abra o nosso coração, entregue a Ele todos os nossos sonhos, os nossos projetos, e lançar sobre Ele as nossas ansiedades. A palavra de Deus diz também que nós temos que lançar a nossa ansiedade, porque nós acabamos sendo muito ansiosos e queremos que tudo aconteça no nosso tempo, na nossa hora, do jeito que nós queremos. Mas os planos de Deus são outros, porque a palavra diz também que antes de ser nós já somos para eles, então Ele já sabe o que nós precisamos, o que aquilo vai fazer bem ou o que aquilo vai nos fazer mal. E muitas vezes nós não entendemos. Poxa, Senhor, mas eu queria assim, dessa maneira. Mas aí Ele tira ou coloca algo para que a gente possa viver exatamente na medida que Ele tem para cada um de nós. Eu tenho um casal, minha filha e meu filho. Estão quase da mesma idade. Minha filha tem 17 anos, meu filho tem 19. E sempre às vezes eu falo para eles: meu filho, o que Deus tem para você não é o que tem para sua irmã. O que Deus tem para sua irmã não é o que tem para você, porque Deus tem bênçãos para todos nós, mas cada um na sua medida e na medida que nós nos colocamos diante do Senhor. E o Senhor vai abençoando cada um na sua medida. É preciso que a gente se coloque no lugar que Ele tem para nós. E a gente vai levando, e a gente vai vencendo.
Aí a gente pensa assim, mas a palavra diz que em tudo dá graças. E o que eu passei? E o que eu já vivi? Que eu não quero lembrar? Que foram coisas ruins. A palavra de Deus diz também assim, que eis que as coisas velhas se foram e tudo novo se fez. Mas eu também não posso esquecer quem eu sou. Eu não posso esquecer a minha identidade. Eu não vou viver do passado, mas ele faz parte, para que eu possa crescer, para que eu possa amadurecer, para que eu possa viver um novo diferente. E não em cima daquilo que eu já vivi, mesmo que as feridas, as palavras mais proferidas, aquilo que magoou, que machucou, aquela ferida que não sara, aqui e acolá mexe e sangra novamente. Mas a palavra diz, eis que tudo novo se fez, as coisas velhas se foram. A cicatriz vai ficar lá. Mas vai ficar lá para você lembrar do cuidado que Deus teve em sarar aquela ferida, que ficou aquela marca como experiência de vida para você prosseguir e passar para os outros. Passar a tua experiência, passar a tua vivência. E eu tenho certeza que você que veio aqui essa noite, esses últimos dias, às vezes eu estou até cansado com a minha esposa e eu falar assim, por que ir à igreja? Tem até um livro, né? Por que vou à igreja? E por que eu venho à igreja? Será que é porque aqui não tem erros? Não tem falhas? Não, sim. Todos nós aqui, só nós estarmos aqui no mundo já temos os nossos erros, as nossas falhas. Mas quando nós saímos da nossa casa, do conforto da nossa casa, para vir à igreja, buscar a comunhão, buscar congregar, buscar dividir aquilo que muitas vezes nos angustia, nos aprisiona, nos deixa mal, é porque Deus tem um projeto para nós. Deus sabe da nossa necessidade, Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe da tua necessidade, Ele vai trabalhar ali em cima daquilo que nós precisamos. E o passo que você dá quando vem à igreja já é uma uma atitude de gratidão a Deus. É uma atitude de reconhecimento pelo sacrifício que Ele passou por cada um de nós. Por um amor que não tem explicação. Eu não seria capaz de estar lá naquela cruz. Não posso falar por você, mas eu acho que nenhum de nós seríamos capazes. E Ele em nenhum momento, Ele podia renunciar a tudo aquilo ali. Mas não. Ele com certeza ainda foi grato, porque Ele estava cumprindo um propósito que foi destinado a Ele. Mesmo talvez naquela guerra, nós não sabemos o que se passava naquele momento, mas Ele estava ali ainda como homem. Ele estava em guerra dentro. Ali dentro estava uma guerra muito grande. Por que eu estou aqui? Por que eu tenho que passar isso? Mas ao mesmo tempo Ele sabia o propósito que tinha que ser cumprido, o propósito que tinha que ser passado ali naquele lugar. E Ele não mediu esforços. E é por isso que hoje eu e você, nós estamos aqui. É por isso que eu te digo assim, a graça do Senhor é o que nos basta. Somente a graça do Senhor. E aquilo que o inimigo coloca na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia, que as coisas não vão andar, que as coisas não vão dar certo, né? Que você não é capaz, que não tem por que você fazer aquilo ou tomar uma decisão. Tudo é mentira. Mentira do inimigo das nossas almas, para tirarmos
do lugar da bênção, do lugar que Ele tem para nós. E quantas vezes a gente está em casa ou a gente vai orar e parece que a nossa oração não passa dali, não rompe. Eu já tive essa experiência, eu não sei você, mas eu já tive essa experiência e várias vezes. E aí naquele momento eu só começo a agradecer. Irmãos, meu Deus, eu não sei você, eu já tive. Parece que vai assim, ó, rompendo, vai rompendo, vai rompendo. E você vai só, obrigado, 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 obrigado. E vai rompendo. Quando você vê, você já está em intimidade com Cristo, você já está em intimidade com Deus, porque rompeu aquilo que estava te aprisionando, aquilo que estava impedindo de chegar até Ele ouvir a tua voz, até Ele ouvir o teu clamor. E o que eu quero dizer para você essa noite, não se cale diante da dificuldade, diante da dúvida, do questionamento. Porque o que Deus tem para nós são coisas grandes. São coisas grandes. Aí você diz, pastor, mas eu estou desempregado, eu já fiz entrevista, eu já fui em vários locais e nada deu certo ainda. Deus tem um momento para cada coisa, para cada situação. E quando você orar, Senhor, coloca pessoas certas no meu caminho para me abençoar. Pessoas certas no meu caminho para me direcionar. Porque a palavra de Deus também, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés. E onde nós chegamos, nós fazemos a diferença. Não porque somos melhores, mas porque é o amor de Cristo que habita em nós. É o amor de Deus que habita em nós. É o perfume do Senhor que é derramado. A palavra de Deus diz assim que a unção é como um óleo precioso que desce do fio do nosso cabelo à ponta do pé. E nós precisamos estar encharcados desse óleo que é o amor de Cristo. Que é o amor de Cristo que nós precisamos viver todos os dias da nossa caminhada. Todos os dias da nossa caminhada nós precisamos viver esse amor incondicional e refletir esse amor mesmo naquele momento que você diz, eu não tenho para dar. Você já passou por aquela experiência quando você diz assim, mas o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar? Eu não tenho nada para dar. Aí você passa por aquela situação, aí quando você diz, eu ainda alimentei alguém com uma palavra, com um olhar, com um aperto de mão, com um abraço, mas você alimentou alguém. Às vezes é só isso que a pessoa precisa. É ser grato por termos a oportunidade de dar uma palavra só, de lançar uma palavra só. Um bom dia, boa tarde. Ultimamente, assim, às vezes parece umas coisas meio doidas. Aí eu ando com um desejo tão grande assim de estar na rua, passar por todo mundo e dar bom dia. Aí eu digo, meu Deus, vocês vão pensar que eu estou meio doido. Mas às vezes é só o que a gente precisa. Você passa num banco, entra num banco rápido, diz a pessoa, bom dia. A pessoa quebrou. Era só o que precisava. E Deus tem colocado esse desejo no meu coração ultimamente. Principalmente depois que a gente voltou, Deus tem colocado porque nós precisamos romper as barreiras que nos prendem, as barreiras que nos impedem de ser bênção, de abençoar, de olhar para as pessoas, de fazer elas se sentirem valorizadas. Não é só o financeiro que valoriza, não é só um bom emprego. Claro que nós precisamos
de um bom emprego, de um bom salário. Quem não precisa? Todos nós precisamos. E não é pecado, irmãos. Porque tudo que ele conquistou naquela cruz é nosso, é direito nosso, é uma herança nossa. Não é errado, não é pecado você ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, você ter uma roupa boa, não é pecado, porque é um direito nosso, foi conquistado também lá na cruz. Que isso não seja para o nosso envaidecimento, mas que seja para reconhecimento, aleluia, de gratidão ao nosso Deus, de cuidado, de zelo, de presença. E de dizer, meu filho, eu estou contigo. Meu filho, vamos juntos. E se você for parar para pensar, mesmo nos momentos que a gente fica desempregado, não falta nada. Não falta nada, porque Deus providencia tudo. Amém, aleluia. Ele providencia tudo, é um rancho, é providenciar uma pessoa que te abençoa. Então Deus é impressionante. Amém. Não tem, é sobrenatural. Nós precisamos viver esse sobrenatural todos os dias na nossa vida. No nosso dia a dia, é viver esse sobrenatural de uma maneira por completa. Deixa para lá a dificuldade, a má palavra, o mal olhado que a pessoa às vezes te olha, te deixa constrangido. Deixa para lá. Segue. Vamos seguir no nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Jesus. Vamos seguir. Aleluia. E deixa que tudo vai se encaixar no tempo e na hora certa. Em nome de Jesus, eu creio. E o que eu te digo é isso. Lança. Para Deus diz que lançaremos as nossas ansiedades. Temos que lançar as nossas ansiedades. E assim Ele vai trabalhando. Quantas vezes de manhã a gente acorda, caminho, tenho que fazer isso, tenho que resolver isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ligar não sei para quem. Poxa, eu vou chegar lá na empresa, vai ter bronca tal para resolver, é o fulano não sei quem. E aí você já sai a 1000. Mas o que? Lança a tua ansiedade, e você para um minutinho, mesmo naquela correria ali, você ora, você acalma, volta ao primeiro amor, que é o papai, e você vai sentir algo diferente. Eu tenho certeza que isso não aconteceu só comigo não, né? Foi só comigo não, né? Quantas vezes a gente está ali naquela correria e eu, opa, Chaves, calma, não é por aí. Calma, senta um pouquinho, fecha o olho e ora. E vem aquele refrigério, vem o refúgio que a gente precisa naquele momento. E eu quero convidar você a baixar a tua cabeça e lançar a tua ansiedade nas mãos do Senhor. Quero convidar você a falar, fala para Deus o que você precisa, do que você quer, daquilo que está te incomodando, daquilo que está doendo. Ah, Senhor, como somos carentes de Ti, Deus. Queremos mais de Ti na nossa vida. Queremos mais da Tua presença, Senhor.